E aí, gente boa, na paz? Espero que sim, graças a Deus estou bem. Estamos aí continuando aquela paradinha linda, maravilhosa das integrais. Agora eu vou falar dos conceitos das integrais, tá? O primeiro vídeo foi sobre primitivas. O que é integral? Vamos falar disso agora. Vamos nessa! Vai! Safadinhos. A integral, da mesma forma como a derivada, ela tem um motivo geométrico. A integral tem um motivo que é muito legal. E isso aqui, ó, é usado com muita constância em outras áreas de conhecimento. Quando você vai delimitar a área de uma figura, né? Ou melhor, determinar a área que é delimitada por uma figura qualquer. A integral é encontrar a área abaixo de uma curva. A ideia é muito massa, muito massa. Para entender isso aqui, vamos fazer uma construção, ó. Consideremos uma função f cujo domínio inclui intervalo AB, tá? Tem um intervalo fechado, de A até B. Beleza? Vamos considerar que ela seja sempre positiva. Depois a gente vai falar das possibilidades. Vamos considerar o problema de calcular a área da figura que é delimitada por essa curva que tem a ver com a função. Os dois valores A e B e o eixo do x, ou seja, você vai olhar para baixo. Tá? Se ela for positiva. Se ela for negativa, a gente vê que a área a gente olha para cima. Mas a gente tem que encontrar o eixo x. Entenderam? Se a função está em cima, você desce. Se a função está embaixo, você sobe. Olha aqui na prática como é que funciona essa estrutura. Está aqui os valores de A e F de A. Esse azulzinho é a função. Aqui está o B e o F de B. Vocês já pensaram a dificuldade de calcular uma área de uma figura que tem uma curva? Não é fácil não, né, gente? Então, outras pessoas, o próprio Newton, Leibniz, outros feras pensaram numa forma de calcular essa área com uma maior precisão. A primeira ideia era dividir essa área aqui de baixo em retângulos. Por que em retângulos? Porque é fácil de calcular a área de um retângulo. É só você fazer base vezes altura. Para facilitar a gente entender o que representa a integral, esses retângulos eles têm a mesma largura, certo? Mas vocês viram aqui, olha o que aconteceu, é uma coisa interessante, né? Tem alguns retângulos que eles ficam abaixo da curva, tá vendo? Sobra um pedacinho aqui, ó. E aqui fica mais, está passando. Aí o cara fala, professor, mas aí esse pedacinho que passou, ele vai compensar aquele. A ideia é justamente essa, vai compensando. Mas o que a gente faria para diminuir essa margem de erro que está aqui? Se nós fizéssemos com que esses retângulos eles fossem mais finos, a gente conseguiria reduzir drasticamente esse erro, praticamente para não dar erro nenhum. Mas para não existir erro, para ser perfeita a curva, esse retângulo ele tem que ser tão fino que esse tamanho é um infinitésimo de alguma coisa, muito pequeno. Tá? Ou seja, é quase como se fosse uma linha. Se você está vendo uma linha de caneta, é mais fino do que isso. Se você consegue fazer só linhas, eu vou fazer aqui uma outra proposta para vocês verem, né? Mas olha só, essa largura aqui, a largura desses retângulos, ela tem que ser muito pequena. E a gente diz que ele é um valor que tende a zero, ou seja, a menor possível que você imaginar. Isso aqui é o famoso a quantidade infinitesimal, que tem a ver com o diferencial que a gente já falou anteriormente, né? Aquela ideia da largura tender a zero, limite. Chegamos na ideia da derivada, de trás para frente. Mas pensa então numa outra situação, né? Seria, você vai preenchendo isso aqui, você consegue ter as áreas, mas falta ou sobra alguns pedacinhos, então diminua bastante a largura.
desses valores. Ó, vou fazer um aqui para vocês verem. Tá vendo? Ó, tem umas linhazinhas aqui. Olha bem com carinho que você vai ver. Se tiver boa qualidade do vídeo, você vai conseguir ver. Tá? Mas aí eu consegui fazendo linhas minúsculas. Ou seja, se a gente construir retângulos com a largura bem fininha, quando você multiplica a base desse retângulo, que é essa largura pequenininha, pelo valor da função que está aqui, ó, ou seja, que está delimitada por essa curva, você vai ter que a área dessa figura é a junção, é a soma de todos esses retângulos, né? Da área desses retângulos, certo? Essa é a ideia. Então, olha só, eu tentei reproduzir de novo aqui aquele desenho. A noção dos retângulos infinitesimais, tá vendo? Ó? É um retângulo com uma largura muito pequena, né? A gente consegue construir a ideia que se eu somar a área de cada um desses retângulos, eu tenho a área que está embaixo daquela curva. Beleza? É aí que entra a ideia da integral. Ó, né? Isso aqui é uma letra S estilizada. Né? Vem de soma mesmo. Você vai somar a área dos retângulos. E esse símbolo aqui, ó, esse aqui são os limites. Ou seja, você vai olhar daqui para cá, ó, de A até B. E você vai somar todos os retângulos que estão aqui. Como é que eu sei que esse é um retângulo? E isso aqui também quer dizer isso. Ó. A função é o quê? A função é a altura desse retângulo. E o dx é a base que a gente mostrou no outro slide. Então, isso aqui é a área de um retângulo. É a base, que é o dx, vezes a altura, que é o f de x. É só isso o conceito de integral. É somar. Por isso que o símbolozinho está aqui. Certo? Na hora da destruição, essa ordem ela tem que ser obedecida. É tanto que esse formato aqui que a gente está falando é o que a gente considera positiva para essa soma de retângulos. Tá? Estou somando a partir do A até o B e ele está no mesmo sentido do eixo X. Beleza? Se você, por acaso, inverter a ordem, ó, se você começa aqui, é sempre assim, tá, gente? Esse aqui é o começo, esse aqui é o final. Se ele está indo para o lado do X, da setinha do X, você mantém o sinal, digamos assim. Mas aí, ó, nesse caso aqui, eu estou começando do B para o A. Então, a gente inverte. É só para entender o sentido que a gente está tomando do processo. Então, é importante que seja sempre crescente, do menor para o maior. Se você, por acaso, inverter, fica fácil. É só você trocar o sinal dessa integral depois. E outra coisa que a gente consegue tirar daqui também é que se você começar e terminar no mesmo ponto, você não tem área nenhuma. Concordam? Essa linha que a gente está somando aqui, ela não tem dimensão. Então, se você começar em A e terminar no próprio A, é porque você não saiu do lugar, ou seja, não tem área. Tá bom? Então, gente, esse é o conceito master de integral. Essa soma bonita que tem esse Szinho aqui estilizado, tá? Esse é o símbolo de integral. Aqui é onde ela começa e aqui é onde ela termina. Se você estiver seguindo a mesma ordem que a setinha do x, é positivo. Se você começar de B para A, você está invertendo o sentido natural da integral. Não é legal? Tá aqui outra situação muito interessante que pode acontecer com a integral. Se eu quero calcular área, vocês estão vendo aqui que tem o eixo x separou em duas regiões. Eu vou chamar esse ponto aqui de C. Isso aqui é a função, essa curvona doida que desceu ali. Se a gente olhar para essa primeira parte, a integral é representada pela soma desses retângulos aqui, ou seja, essa área que está aqui. Estão vendo? Ó? Isso aqui tem uma ordem para a gente seguir. Essa outra aqui, ó, daqui para cá, vocês estão vendo que agora a pegada é a função que está abaixo, você vai juntar a área até o eixo x, tá? Passou do zero, é de cima para baixo. Aqui é de baixo para cima. Sempre a área tem que encontrar o eixo x. Passou para baixo. Em termos de representação, essa área que está aqui embaixo, essa que vai de C até B, ela vai ser uma área negativa.
Fala, professor, não, o senhor disse em outros carnavais que a área não pode ser negativa. Não pode, mas a gente está representando aqui, na verdade, uma construção que equivale à área. Mas como eu tenho o eixo X, que separa a parte positiva e negativa, né? O que é positivo da função está para cima, o que é negativo está para baixo. Então, para entender certinho onde está a área, a gente precisa representar ela como negativa. Agora, se você tem uma função doida assim, como essa, mas você quer achar a área somente, sem sinal, aí você pega todos os positivos. Mas aqui, ó, essa parte é positiva, essa é negativa, e a gente pode fazer essa integral em duas partes. Isso é uma das propriedades, já já a gente vai falar nisso, né? Mas para você ir dos limites de A até B, sabendo que ele tem valores diferentes, digamos assim, você pode separar. Primeiro que vai de A até C, a primeira integral, né? Daqui até aqui, vocês estão vendo que eu estou indo para o lado positivo, né? E a segunda vai de C até B, que seria representado por essa parte aqui, ó. Somou essas duas, você tem a área que a gente representa como integral da função. Entenderam? Às vezes, se isso aqui não tem orientação, não tem x, você está querendo calcular a área de algum objeto semelhante a esse, você pega os dois positivos. Mas para nós aqui, na prática, calcular a integral é quando ela dá positiva é porque ela está a maior parte em cima e quando ela está negativa é porque a maior parte está embaixo. Legal, legal, legal? Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, vou deixar aqui só umas propriedades para... a gente não tem muito que discutir aqui, é só seguir depois, mas é muito fácil. Ó. A aditividade é a primeira, né? Se você tem uma função, mas vocês estão vendo aqui ó, que ela é formada por duas funções que se somam, o que diz a regra? Com os mesmos limites, inferior e superior, indo de A até B, tá vendo? Ó, eu posso separar e fazer duas integrais, a de f e a de x, e o resultado, somar. Mas mantém os mesmos limites, tá? Do intervalo. Multiplicação por um escalar. É aquela mesma regra da constante que a gente falou das derivadas. Mas agora vale para integral, né? É para integral. Você tem aqui, ó, uma integral, ela vai de A até B. Esse C é uma constante, você tem aqui a função que você quer derivar, o f de x e o dx. Lembra que dx é como se fosse a largura do retângulo, por isso ele tem que aparecer aqui, tá bom? Não vai só botar o f de x, não, tem que ter o dx ali. E depois, nos próximos capítulos, vocês vão entender por que isso aí melhor. Mas esse C que está aqui, eu posso jogar ele para fora. É só isso que diz a multiplicação por um escalar. Você integra normal aqui dentro e depois o resultado você multiplica por C, que ele é uma constante. E aditividade por intervalos. Ó. Se você tem f, que é uma função derivável de AC e CB, então ela é integrável, né? Integrável, eu falei derivável, costume. Ela é integrável em AB. Ou seja, é praticamente aquele processo que a gente falou no outro slide, que passava para o lado negativo. Não é sempre que a gente faz isso, não. Mas dependendo da situação, compensa a gente separar em dois a função no ponto onde ela corta, por exemplo, o eixo X. Mas é normal, vocês vão usar esse tipo de coisa sem nem pensar. Certo? Vamos lá. O teorema fundamental do cálculo ele vai dizer uma coisa muito legal para a gente, que na prática a gente já sabia, né? Se f é uma função, tá vendo que o f aqui é f minúsculo? Ela é contínua de A até B, então a função f, que definimos há pouco, ela é derivável em todos os pontos e quando você deriva a primitiva da função que você tem. Grande coisa, né? A derivada da primitiva vai dar a função. Cara, isso é muito legal. A gente já sabia, já estava até usando o princípio, mas isso é chamado teorema fundamental do cálculo. A integral, de forma bem simples e direta, para não enrolar muito, ela pode ser definida de duas formas, né? Ou ela é definida, literalmente, ou ela é indefinida. Quando a integral é definida, ela tem os limites, onde ela começa e onde ela termina. Nesse caso, se você tem os dois limites, o resultado dessa integral vai ser um número, porque é a área da figura que a gente está considerando, sacaram? Se você começa de 1 até 2,
a integral vai ser a área de 1 até 2. Então, o resultado de uma integral definida é o número, é o resultado da área da figura. Se no lugar de número A e B eu tiver um x aqui, por exemplo, em qualquer um desses dois, a gente chama isso aí de integral imprópria. É para outros capítulos, tá bom? Se ela não tem os limites, vocês estão vendo aqui, ó. Se ela não tem os limites, a gente chama ela de indefinida. Então, se você vai fazer a área de uma curva que você não sabe onde ela começa, onde ela termina, não vai dar um número muito grande, infinito? Então, na prática, quando você deriva, ou melhor, quando você integra uma função que ela não tem os limites, é porque a gente vai encontrar uma outra função. Aí o resultado disso aqui, ó, tem que ter no final a constante. Porque é a constante que vai fazer diferença, tá? De uma primitiva para outra. Esse aqui não tem o C, aquele Czinho lá, porque o resultado dele é o número. Beleza? Isso é uma área. E, completando o teorema fundamental do cálculo, a gente tem o cálculo da integral pelas primitivas. Isso aqui, gente, vocês precisam guardar com carinho. Aqui, eu troquei a letrinha para não ficar confundindo o povo, ó. Mas quando você vai integrar uma função f, você tem que achar o fão, né? O f maiúsculo. Aqui eu coloquei g, já para ficar diferente. Mas essa função aqui, quando você derivar, vai dar essa. E aí você precisa fazer nessa ordem. Por favor, gente, tem que ser nessa ordem. Ó. É aplicar a primitiva ao ponto B. Quem que é o ponto B? É o segundo. Tá vendo? Ó, você começa com um B que é maior, menos o valor da primitiva aplicado ao ponto A, que é o menor. Então é isso. Você vai de A para B, para fazer a integral, você pega a primitiva de B menos a primitiva aplicada em A. Isso é o cálculo da integral pelas primitivas. Eu vou mostrar um exemplo aqui desse conceito e eu quero que vocês entendam essa relação de área e integral. E quero encerrar esse vídeo com esse exemplo. Depois a gente vai falar só das regrinhas de integração. Beleza? Vamos lá, para encerrar o nosso vídeo, então, sobre o conceito de integral, eu quis fazer esse cálculo aqui, mas é para mostrar para vocês que a integral ela tem tudo a ver com o cálculo de área abaixo de uma determinada função. Ou acima, né? Se ela tiver passado para o lado de baixo do x, tá bom? Se estiver abaixo do x, você olha para cima. Mas tem tudo a ver com o cálculo de área integral. Nesse caso, o módulo ele é uma função um pouco perversa para a gente começar, mas eu explico para vocês o motivo, né? Porque o módulo ele está definido de duas formas. Ó. Ele é um número menos x se ele for negativo, certo? A parte negativa do módulo, você precisa trocar o sinal para ficar positiva. E se ele for positivo, você só mantém. Tá? Então, se o x for positivo, você mantém o x. Isso vai fazer o quê? Com que eu separe a minha integral em duas. Vamos entender certinho isso aqui que eu estou falando. Ó. A função não é separada pelo zero em duas? Então, a esquerda do zero tem que ser menos x. A esquerda do zero vai ser representada pelo caminho que vai de menos 2 até zero. Lembra da propriedade da integral? Que eu posso, se eu quiser integrar em todo o intervalo, eu posso cortar no meio e a partir daquele lugar eu somar os outros dois. Perfeito, moçada. O módulo, então, de x dx, esse primeiro eu estou me referindo à parte negativa da função, estão vendo? E o segundo, que vai de 0 até 2, isso aqui já é aquele em que os meus limites estão no lado positivo da função, ou seja, a função vai ser isso aqui para a segunda parte. Tá? Já trocando o que deve aqui, ó, trocando o módulo pelo valor correto, a parte negativa vai ser menos x, né? A integral de menos x dx, indo de menos 2 até 0, perfeito? Somado com a integral de x dx, indo de 0 até 2, certo? Isso é para alguns tipos de função, você não vai ficar fazendo isso toda a vida, não. Tá? Mas eu quero que vocês entendam esse passo, por que eu precisei usar aquela propriedade, tá bom? A integral de x, então, é fácil, né? Se eu quero derivar uma função para dar x, ela não era x ao quadrado? Né?
x ao quadrado. Você derivou, vai dar 2x. Só que esse 2 que desce, eu preciso eliminar ele, ó. Porque aqui tem um x sozinho, não tem um 2, não existe um 2 aqui embaixo. Então, eu preciso inventar esse 2 aqui embaixo para quando o 2 descer da derivada, ele simplifique com isso. Tá? Então, olha aqui, ó, olha que legal. A integral vai ser x2 sobre 2 mesmo, do jeito que está aqui. Se você jogar esse 2 aqui para frente, ó, quem que é o tira-teima, prova real da integral? É a derivada. Se eu derivar esse x2, vai dar 2x. Aí, quando esse 2 que desceu aqui, ele simplificar, vocês estão vendo que vai ficar só o x bonitinho? Então, é essa a proposta, tá? Então, a integral de menos x é menos x ao quadrado sobre 2. E os limites que vão de menos 2 até zero para essa primeira. Aqui, mesma coisa, só que positivo, né? Quem que vai ser a integral de x? Quem que é a primitiva de x? O que eu derivo para dar só o x? X ao quadrado. Só que se você derivar x ao quadrado, vai aparecer um 2 em cima. Como é que eu faço para eliminar o 2 em cima? Coloco um 2 embaixo. Eu sou tão bonito. Então tá aqui, ó, esse 2 embaixo. De novo aqui, gente, ó. O 2, ele vem aqui para frente. Quando você tiver esse 2, ele vai eliminar com esse. E aqui eu vou diminuir 1, concordam? Então vai ficar o x sozinho. Então esse 2 de baixo eu coloquei para eliminar com 2 que vai sair da derivada. Pronto, esse limite aqui vai de 0 até 2. Eu estou representando o módulo e separando ele em duas partes, a positiva e a negativa. Agora vamos usar o cálculo da integral pelas primitivas, né? Primeiro, eu pego essa primitiva e aplico zero aqui, certo? É isso que diz a regra, ó. Então, zero ao quadrado, vocês estão vendo? É essa função aqui, ó, que eu estou substituindo o x por zero. Menos, por favor, deixem sempre esse menos, porque ele é do processo. Volta lá no outro slide, você vai ver. É a derivada aplicada ao limite de cima, menos a derivada, a primitiva aplicada ao limite de cima, menos a primitiva aplicada ao limite de baixo. Menos, e você faz a mesma coisa, você pega essa mesma função aqui, ó, a mesma, essa, e substitui o x por menos 2. Legal? Então, menos 2 ao quadrado sobre 2. Mas, aí, para essa outra, eu vou fazer a mesma coisa. Aplica tudo que está aqui no x quando o x vale 2. Então, está aqui, ó, 2 ao quadrado sobre 2. Menos, de novo, gente, esse é da fórmula, tem que estar aqui. A mesma função, só que no lugar do x igual a 2, agora eu vou colocar x igual a 0. É o limite de cima, a primitiva ao limite de cima, menos a primitiva ao limite de baixo. O resto é continha. Isso aqui vai dar 0. 2 ao quadrado vai dar 4, né? Menos por menos vai dar mais. Certo? Vai ficar mais 4 sobre 2. Esse menos com esse, você pode fazer o joguinho de sinal. Aqui, 2 ao quadrado vai dar 4, dividido por 2. E isso aqui vai dar 0. Eu teria 4 por 2, que é 2, mais 2, que dá 4. O que eu estou dizendo para vocês encontrando essa integral? Que abaixo da curva, a área dá 4. Só para confirmar para vocês, olha só, o módulo. A gente sabe que o módulo é essa curva, é um Vzinho bonitinho, lembra disso? Cara, é muito legal o módulo. Aí, o módulo de 2 é 2, certo? E o módulo de menos 2 é 2 também. Vocês estão vendo que a área que eu estou pedindo para vocês é essa aqui, ó? É o que está abaixo da função até o eixo x ilimitado com 2. Vocês estão vendo que isso aqui é exatamente essa primeira integral que a gente fez, que vai de menos 2 até 0. E do outro lado, essa outra área, para calcular a área é facinho, né? A área do triângulo, ó. Base, que é 2, vezes altura, que é 2, dividido por 2. Então, vai dar 2. Tá vendo aqui? É o mesmo valor que a gente encontrou aqui. E a outra área, essa área aqui também é um triângulo. Tá? No caso, é representado pela integral que vai de 0 até 2. Quem que é a base desse troço? É 2. Quem que é a altura? É 2. Vai fazer 2 vezes 2 sobre 2, que dá 2 também. Ou seja, a área total aqui é 4. Então, gente, a natureza da integral é um negócio muito legal. Cara, é muito massa. É encontrar a área abaixo de curvas, abaixo de funções.
tá? Abaixo ou acima. Nesse caso, a gente ainda está trabalhando com positivo, tá? A parte da função está toda em cima do eixo X. Beleza? Então é isso por enquanto. Espero que vocês tenham gostado do conceito de integral. Nos próximos vídeos a gente vai aplicar melhor isso aí, fazendo uns exercícios, para de lá e para de cá. É isso por enquanto. Fiquem com Deus e até a próxima.